Bom, aí nós vamos para o artigo 14. Estão impedidos de funcionar como árbitros as pessoas que tenham, com as partes ou com o litígio que lhe for submetido, veja, impedimentos de natureza subjetiva, porque podem estar relacionados com as partes do litígio, e a partes aí vai ser no sentido muito amplo, porque vai envolver não apenas as partes do litígio, mas também as empresas que de alguma forma têm vínculos societários com elas. Ué, mudou aqui por quê? Ah, então volta. Ou impedimento de naturezas objetivas porque decorrem do litígio efetivamente está sendo apreciado. São os dois tipos de impedimento. E aí prossegue o dispositivo. Algumas das relações que caracterizam os casos de impedimento ou suspeição de juízes, aplicando-se-lhes no que couber os mesmos deveres e responsabilidades conforme previstos no Código de Processo Civil. Nós vamos ver daqui a pouco que justamente porque o árbitro ele não tem uma função permanente, ele não tem um vínculo permanente de profissional, como é o caso do magistrado, não seria suficiente que a lei apenas indicasse os dispositivos do Código de Processo Civil. Porque, obviamente, os dispositivos do Código de Processo Civil estão redigidos de uma maneira... O magistrado não é sócio de escritório de advocacia, o magistrado não tem as suas demandas ajuizadas. O magistrado não tem um sócio que advoga para uma empresa coligada. Então, era necessário que, para assegurar a imparcialidade e independência do árbitro, a lei se valesse de conceitos mais abertos, que são justamente os conceitos da imparcialidade e da independência. São conceitos mais abertos que, portanto, vão poder incluir outras situações conflituosas, além daquelas típicas do CPC nos artigos 134 e 135. Muito bem, mas o ponto agora nem sempre a parte ou as partes têm condição de determinar toda essa gama de vínculos e relações e relacionamentos que esse árbitro pode ter. Muitas vezes eu posso ter algum conhecimento do árbitro que eu indiquei, mas eu não vou ter o mesmo conhecimento do árbitro indicado pela contraparte e muito menos, às vezes, do árbitro presidente. Então, do que adianta a lei prever situações de impedimento, antecipar situações onde há um conflito que justificaria o afastamento do árbitro, se eu não consigo saber que natureza é essa? Qual é o problema? Quem é esse árbitro? E aí, por isso que a lei estabelece o dever, como chama dever de revelação, que decorre de um anglicismo, mas na verdade é o dever de informar as suas relações, aquilo que é relevante para o litígio, que é o parágrafo 1º. As pessoas indicadas para funcionar como árbitro têm o dever de revelar, antes da aceitação da função, qualquer fato que denote dúvida justificada quanto à sua imparcialidade e independência. Muito bem. Muito embora aqui a lei esteja falando antes da aceitação, é óbvio que ele tem uma obrigação de revelar antes de aceitar. Portanto, o árbitro só se torna árbitro depois que ele aceita e que a sua aceitação é confirmada. Tá? Por enquanto, até aqui, ele é alguém que se candidata, que postula o exercício da atividade judicante como árbitro. Mas, primeiro, como condição prévia da admissão dele, é o dever de informar. E é aí que ele tem que informar. Tá? Então, ele tem que informar, em função das partes, se ele tem casos semelhantes, se o escritório no qual ele trabalha, de alguma maneira, patrocina alguma das partes, que gera uma situação de conflito. Enfim, ele tem uma obrigação aqui de informar. Há, de certa forma, e a própria lei concede isso, há certo grau de subjetividade nisso, porque o árbitro também não... Ele de certa forma, é o juiz, não de forma definitiva, mas sem dúvida nenhuma, ele é o primeiro juiz, daquilo que ele deve informar, porque muitas vezes há questões absolutamente indiferentes, irrelevantes, ele não precisa informar qualquer coisa que eventualmente possa ser considerada. A meu ver aqui, há o princípio da precaução que o árbitro deve seguir na dúvida entre revelar ou não revelar a informação. O recomendável é que ele revele e que aí as partes podem deliberar sobre aquele fato, se aquele constitui ou não uma situação de impedimento,
e, eventualmente, os centros de arbitragem, se há uma divergência entre as partes, se um fato ou outro constitui um caso de impedimento, o centro acaba decidindo. Bom, aí o parágrafo 2º. O ato somente poderá ser recusado por motivo ocorrido após sua nomeação. Poderá, entretanto, ser recusado por motivo anterior à sua nomeação quando, a. não for nomeado diretamente pela parte, ou B. o motivo para a recusa do ato for conhecido posteriormente à sua nomeação. Então, qual a ideia nesse dispositivo? A princípio, se ele informou e as questões foram examinadas pelas partes e houve consentimento, a parte não pode posteriormente mudar de ideia sobre a sua aceitação. Então você imagina o seguinte, o árbitro indica que em um determinado caso alguém do escritório dele advoga numa questão muito longe, não relevante, não associada à questão ali, e a parte interessada naquele momento concorda. Ela não pode, posteriormente, mudar de ideia e utilizar aquilo como fundamento de anulação, por exemplo, da sentença, porque depois de ver a sentença, agora eu acho que aquele árbitro não tinha a imparcialidade que eu imaginava. Esse é o primeiro dispositivo. Agora, você pode discutir um motivo que é anterior à nomeação, e isso é que muitas vezes acontece, por exemplo, quando o árbitro deixa de informar aquilo que ele deveria ter dito. Então, nesse nosso exemplo, vamos imaginar que o árbitro ele não informa que um associado do escritório dele trabalhou numa questão, ainda que pequena, que não tivesse influência, mas, enfim, relacionada a alguma das partes ou à causa. Essa informação não foi prestada. Se a parte descobre isso posteriormente, se não foi ela que indicou, ela pode impugnar. Tá? Vai poder impugnar naquele momento onde ela descobriu, se a arbitragem estiver em curso, ou utilizar isso como fundamento da ação anulatória. Né? Ou quando, né, enfim, o motivo for... Perdão, o B é que é o posterior, exatamente. Então, o B é quando você conhece posteriormente. E o A é quando eu não fui a parte que nomeou. Quer dizer, a parte que nomeou não foi ela. Mas aqui, de novo, se na hipótese A, se o motivo tiver sido revelado, ele não vai ser fundamento. Tá? Muito bem. O artigo 15 trata da impugnação específica do árbitro. E aqui se pressupõe que o processo de arbitragem esteja em andamento. Tá? Se o processo de arbitragem já tivesse sido encerrado, só a ação anulatória que seria cabível. E aí tem um problema, porque nem é objeto aqui da aula de hoje, mas imagina que se descobre uma causa de impedimento séria, grave, posterior ao período de 90 dias, que é o período para a propositura da ação anulatória. Esse é que é o problema. Mas, enfim, a gente não precisa ver isso hoje. Então, o artigo 15 diz: a parte interessada em arguir a recusa do árbitro apresentará, nos termos do artigo 20, a respectiva exceção, diretamente ao árbitro ou ao presidente do tribunal arbitral, deduzindo suas razões e apresentando as provas pertinentes. Parágrafo único. Acolhida a exceção, será afastado o árbitro suspeito ou impedido, que será substituído, na forma do artigo 16 dessa lei. Muito bem, aqui a lei estabelece um procedimento geral, mas nada impede que as instituições de arbitragem tenham o seu próprio processo de remoção do árbitro. Então, apenas para dar uns exemplos para vocês. Na CCI, essa questão é submetida à corte da CCI, que é um órgão que exerce, na verdade, funções administrativas, das mais variadas natureza. Uma delas é o exame da possibilidade do árbitro continuar ou não exercendo a função em razão de uma alegação de imparcialidade ou independência. Muito bem. Na LCIA, por exemplo, já uma instituição inglesa, eles constituem um tribunal, um grupo de advogados que vai julgar especificamente a alegação de parcialidade ou impedimento do árbitro. Então, a lei aqui criou uma regra geral de aplicação na ausência de regra específica, mas nada impede
que as partes, ao adotarem um regulamento específico, tenham as suas regras de maneira diferente. Mas, basicamente, se a arbitragem estiver em curso, em todos os centros de arbitragem, há um mecanismo de exclusão desse árbitro e há a definição de quem tem a competência na instituição para a exclusão do árbitro. Quem segue agora lá mais fácil. Muito bem. Os dispositivos do Código de Processo Civil, 134, 135, os senhores já conhecem, não há necessidade da gente repeti-los aqui. Na verdade, são os dispositivos que regulam as situações em que o magistrado, membro do Poder Judiciário, precisa se afastar. O que é relevante aqui para a aula de hoje nesses dispositivos, e a jurisprudência do STJ é clara nesse sentido, de que a parte que alega a impedimento ou a suspeição é dela o ônus da prova. Então, portanto, acho que isso se aplica da mesma forma nos procedimentos de arbitragem, ainda que não sujeitos diretamente a esse regramento. Ou seja, a parte que alega o impedimento ou a suspeição precisa fazer a prova desse requisito objetivo, porque senão, de outra forma, isso às vezes você vê sendo tratado em alguns casos que enfrentaram o problema, vira uma decisão subjetiva de uma das partes. Nem a lei, nem o contrato, nem os regulamentos de arbitragem permitem que uma parte, apenas porque ela psicologicamente não se sente confortável com o árbitro, que ela tenha o poder, a discricionariedade de remover o árbitro. Não é isso. Ela precisa indicar os critérios. É claro que esses critérios variam de país para país, né? Alguns países têm os critérios quase que de mera aparência de parcialidade. A mera aparência da parcialidade já é suficiente para a exclusão. Em alguns países é necessário demonstrar um risco concreto e real de parcialidade e até às vezes de prejuízo, mas em nenhum dos sistemas você admite que seja uma adesão meramente subjetiva de uma das partes. Sempre tem um ônus de pelo menos mostrar e comprovar que o padrão de afastamento do árbitro foi preenchido no caso concreto. A gente chega aqui. Bom, agora a gente entra aqui um pouco nas situações. O mais comum é que essas situações de suspeição, de impedimento do árbitro, elas ocorram assim, logo depois que a sentença arbitral é proferida. Não me perguntem por quê, mas o caso comum, frequente, é o seguinte. O árbitro, normalmente o presidente, ele atua e ele não informa durante a arbitragem que, por exemplo, de novo, um sócio dele, de um escritório afiliado dele, representava uma das partes, isso não foi informado. E aí, quando essa informação vem à tona, depois da sentença proferida, tem a sentença anulatória e a primeira alegação que se faz é a violação do dever de revelar. Vocês vão ver que todas as ações anulatórias que tratam dessa questão, ela, na verdade, tem dois pontos. O primeiro é a falta de revelação, a falta de informação do fato supostamente impeditivo, e a segunda é a discussão acerca do conflito propriamente dito. Tá? São dois casos. O Thomas Clay, que é um francês, enfim, conhecido, enfim, está sempre aqui no Brasil e tal, ele tem um livro sobre o tema, e quando ele está tratando da questão do dever de revelar, ele usa a expressão de que a ocultação é o que gera a suspeição, a dúvida. E, de novo, e é por isso que existe o dever de informar, porque sempre que alguma informação que é relevante não foi passada, não foi dada, isso gera uma desconfiança natural, uma dúvida natural acerca das razões pela não revelação. Então esse é o problema, e por isso sempre a recomendação de que, na dúvida, por precaução, se informe a parte aquilo que eventualmente possa ser um problema. Por quê? Se a informação foi dada e não houve impugnação, o fundamento, o primeiro, que é o dever de informar, aquilo cai, não tem alegação. Eu estou numa arbitragem agora, por exemplo, nós estamos demorando a constituir tribunal, porque cada vez que vem uma informação do árbitro acerca de um conflito, eu peço à CCI para intimar a parte para que ela diga expressamente se ela concorda ou não concorda.
Porque se está lá só a informação, às vezes a informação é parcial, a parte pode não fala nada e depois, lá na frente, ela faz uma pesquisa complementar e aí diz que tem um fundamento para anulação. E é isso, é a questão da informação. Se a informação não é completa, se ela é parcial, ou às vezes nem informação é dada, aquilo gera uma desconfiança e nós vimos lá que qual é o binômio para que alguém seja árbitro, é a capacidade e confiança. Então, sem informação, sem revelação, não há confiança. Né? Bom, e aí, rapidamente um caso da Exceed. Esse aqui eu não sei se foi o Crawford que julgou, mas enfim. Então, o trecho aqui que é relevante para a nossa discussão é esse que eu estou transcrevendo para vocês, que diz o seguinte. Nos termos do artigo 10.1 das regras de arbitragem não arbitral, um árbitro pode ser contestado se existirem circunstâncias que permitem surgir dúvidas justificadas quanto à imparcialidade e independência do árbitro. As palavras dúvida justificável claramente indicam que o artigo 10.1 quis estabelecer um critério objetivo e não subjetivo para determinar a existência de uma circunstância que possa criar uma dúvida justificável quanto à independência e imparcialidade do árbitro. Assim, como dissemos em nossa decisão prévia em resposta à proposta para desqualificar um membro do Tribunal Arbitral, não é suficiente que essa dúvida exista na mente da parte. Essa dúvida deve ser justificada de um ponto de vista objetivo. A aplicação desse critério, no caso em tela, requer a resposta à seguinte questão. Iria uma pessoa razoável, bem informada, que estivesse vendo os fatos de fora, chegar à conclusão de que a dúvida é justificável para questionar a independência e imparcialidade do árbitro? Além disso, a parte que estiver contestando o árbitro tem o ônus de provar que de fato essa dúvida é justificável? Então você veja, aqui o tribunal, muito embora ele esteja querendo dar um critério objetivo, que tem que ser, sempre há um grau muito grande de subjetividade, porque, de novo, ele tentou aqui, e é o que a nossa lei faz também, tentou qualificar o impedimento e a imparcialidade, fazendo referência a uma dúvida justificável. Mas aí, de certa forma, isso não encerra a indagação, porque o que é dúvida? E qual a dúvida que é justificável? Então, o que parece aqui, e esse é a grande divergência que você encontra, principalmente nos sistemas francês e inglês. Enquanto o sistema inglês ele exige um critério objetivo, quase que com a prova concreta da parcialidade, muitas vezes no caso concreto é muito difícil de você ter, o sistema francês é um sistema mais rigoroso no sentido de que a aparência, se os fatos no seu conjunto criam uma dúvida muito razoável, muito justificada, aquilo por si só é suficiente para afastar o árbitro. Muito embora haja um caso agora pendente lá na França, onde você tem a primeira instância, a segunda instância, a Corte de Cassação estão indo e voltando acerca dessa definição. O que dúvida é essa na situação concreta? Estados Unidos, ali no Nationwide. Considerando o procedimento adotado, voluntariamente escolhido pelas partes, no caso em tela, permitir a anulação do laudo arbitral, baseando-se meramente em uma aparência de tendenciosidade de um dos atos, eleito pelas partes, tornaria-se eficiente meio alternativo de solução de controvérsia, ineficaz em diversos ramos comerciais. De novo, na situação concreta, o que se tem? É uma mera aparência, é um mero desconforto. Então, de novo, essas decisões elas têm muita diferença de conclusão, às vezes de critério, em boa parte porque as situações concretas eram muito diferentes. Enfim, qual é o nível de proximidade? Qual é o nível de vinculação que o árbitro tinha com uma determinada parte que é justificável? Né? Por exemplo, tem um entendimento do STJ, praticamente consolidado, e que eu acho que é absolutamente inaplicável na arbitragem, mas existe, que ainda que comprovada a parcialidade de um dos árbitros, aí no caso do processo judicial, de um dos julgadores num órgão coletivo, por exemplo, uma Câmara Civil, enfim, num órgão especial, ainda que comprovada a parcialidade, se os votos válidos forem suficientes para garantir a maioria, isso não é caso de anulação do processo judicial. Isso aí, eu penso do STJ toda nesse sentido. Eu acho que isso você não pode aplicar diretamente sem temperamentos na arbitragem, porque, diferentemente do processo judicial, o processo de arbitragem não pressupõe
toda uma cadeia de recursos concatenada, com várias instâncias de revisão do mérito da disputa, inclusive com a possibilidade de uma ação rescisória. Há esse entendimento, o professor Gary Born, por exemplo, claramente ele diz que essa questão da maioria dos votos válidos, isso não seria fundamento para não anular o laudo. A visão dele porque esse é um raciocínio muito societário, tá certo? Ou seja, como se compõe a manifestação de vontade dos órgãos colegiados, né? Isso há muito tempo, onde Miranda já explicava que a existência de um vício de vontade de um dos órgãos do órgão colegiado é irrelevante para que a manifestação de vontade do órgão colegiado seja válida, desde que a maioria, do quórum de maioria, tenha sido observado. Isso pode valer para a manifestação de vontade de uma pessoa jurídica que é colegiada, que é coletiva. Mas me parece difícil, acho que a analogia é imprópria no que se refere à adesão do árbitro. No caso Hunt, de novo, parcialidade evidente. Então, o que vocês vão ver aqui, depois a gente pode mandar essas decisões para vocês, para a gente poder acelerar, no sentido de que essa discussão do que é suficiente. Você adota um critério, vamos dizer assim, mulher de César, ou seja, ela precisa ser mais do que honesta, ela precisa parecer honesta em todos os aspectos, ou você exige algo mais, alguma indicação concreta, objetiva dessa parcialidade. Me parece que é o segundo caso, que não basta uma alegação genérica e apenas de incompatibilidade. É necessário. Mas além de provar, o problema é o que você precisa provar. Tá certo? Que você tem que provar numa dúvida, mas o que você precisa provar? Você precisa provar apenas que circunstâncias são suspeitas ou que há um caso objetivo de incompatibilidade do julgador em razão de eventuais interesses que ele esteja protegendo, por exemplo. Eu acho que é mais do que uma mera suspeita, é mais do que uma situação de desconforto da parte que perdeu. Acho que tem que ter uma indicação objetiva que gere a dúvida justificável. Porque a lei brasileira ela fala dúvida aos olhos da parte. Aí muita gente utiliza o aos olhos da parte para dizer, olha, se eu perdi a confiança naquele árbitro, isso basta para autorizar a exclusão dele. Mas acho que isso não é suficiente, né? Ele precisa ter uma dúvida razoável, e essa dúvida razoável precisa ser comprovada objetivamente, não do ponto de vista subjetivo da parte. Aí, por exemplo, que o STJ, simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo recipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausente nos autos quaisquer elementos que demonstram eventual parcialidade do exército. Ou seja, você precisa ter elementos, fatos, que comprovem essa incompatibilidade, essa inviabilidade de ter aquele julgador no caso específico. Como acho que nós já estamos nos aproximando do fim, isso a gente não precisa entrar, mas apenas indicar para vocês como essa questão da arbitragem, a questão da imparcialidade e independência do árbitro é uma questão muito controvertida. A IBA, que é uma instituição internacional que congrega, enfim, advogados do mundo inteiro, ela editou certas regras que funcionam, de certa forma, como guia para as partes acerca de quais critérios adotar, que tipo de situações são convenientes ou não. Então, ela tem uma listas, né, enfim, situações em que nem as partes podem convencionar o afastamento do impedimento, outras situações que são renunciáveis, enfim, as partes podem chegar a um acordo e afastar, enfim, e aí ela faz a lista vermelha, laranja, verde, enfim, a gente tem tudo isso, tá? Queria deixar agora aberto para vocês aqui alguma pergunta, alguma dúvida, antes da gente passar para a palestra aqui do professor Luciano Tim. Bom, então, agradeço muito aí a presença e a atenção de vocês aí. Enfim, no que tiver ao meu alcance aí, por favor, não hesitem em contactar, tá bom? Obrigado.